pessoal! Obrigada por continuar a prestigiar o Infinito Afeto, canal que foi criado no YouTube para que pudéssemos conversar, pensar e refletir assuntos relacionados à primeiríssima e à primeira infância. Esta semana eu fui procurada no meu consultório por uma mãe com a seguinte questão. Ela tem um filho de 5, 6 anos, o qual foi transferido de escola, da escola que ele estava desde bebê, para uma outra escola, porque as amigas falaram para ela que a escola na qual a criança estava não seria adequada ou não daria base suficiente para esta criança prestar o vestibular quando ele estivesse na idade. E que a escola para a qual a mãe levou a criança, esta sim seria a escola ideal para que a criança ficasse, certamente, para ser bem-sucedida no vestibular. A questão da mãe era a seguinte: quando a mãe fez a transferência, isso no começo desse ano, a criança começou a chegar em casa com a lancheira, com alguns objetos que não pertenciam a ele. E a mãe começou a perguntar para a criança que objetos eram aqueles, de onde vinham aqueles objetos, se eram da escola, de onde eram, enfim. E a criança finalmente decidiu contar que fulano, beltrano e cicrano, os colegas dele de sala, haviam pedido para ele guardar os objetos na casa dele e que ele guardou. Porque se ele não guardasse, os amigos não iriam mais gostar dele. Então, o que a gente tem aqui? Uma criança que veio de uma outra escola, que chegou numa escola no qual os grupos já estavam constituídos, então já havia as panelinhas, do meu tempo era panelinhas, as panelinhas formadas, e a criança novata tinha que, entre aspas, pagar um pedágio para ser aceita no grupo. Bom, a mãe ficou preocupada com essa resposta que o filho deu e disse para ele: vou à escola conversar para saber de fato o que está acontecendo. A criança não queria que a mãe fosse de forma alguma. Não precisa, mamãe, não precisa, enfim. Mas a mãe optou por ir. E o que a mãe descobriu? Que as crianças que já estavam, antes na sala do filho dela, haviam furtado esses brinquedos de outras crianças na hora do recreio e haviam dado para o filho dela guardar o resultado do furto, sob a condição dele de permitirem que ele entrasse ou não no grupo. Vejam vocês como esta é uma situação extremamente delicada e não é de fácil solução, Porque envolve não só a família da criança, como também a escola. A escola nós não vamos tratar aqui porque não é assunto nosso, Mas a família sim. Antes de eu continuar com a mãe, eu quis escutar um pouco mais sobre como é que havia sido esta transferência de escola. Se a criança havia concordado, se a criança chorou muito, como é que foi? E a mãe me disse que, de fato, a criança não queria ser tirada da escola na qual ela já estava. Ela tinha profundo amor pelas professoras e também pelos amigos. Eles viviam se visitando, principalmente finais de semana, festinhas de aniversário. Os pais se davam muito bem e a criança teve um período de adaptação muito difícil. Aí, quando ela me relatou esses fatos, eu pude conversar com ela a importância de escutar uma criança. E ela antes me perguntou: mas eu tenho que fazer tudo que meu filho quer? Não, nós não temos que fazer tudo que a criança quer, por óbvio,
Nós somos os adultos e o poder de decisão está nas nossas mãos. No entanto, é muito importante, é fundamental que nós escutemos as crianças. Não é ouvir. Ouvir não é igual escutar. Tem inclusive um ditado que vai fazer com que a gente entenda isso mais facilmente. Ouvir é igual entrar por um ouvido e sair pelo outro. Ou seja, eu não saio da minha posição, eu não mudo de opinião, eu não passo a ter o outro como referência, a referência continua sendo eu e a minha autoridade, eu e o meu desejo. Então é eu, a autoridade e o desejo, mas eu quero que seja assim. E a criança pode falar, e a criança pode dar os argumentos dela, e eu não escuto, né? Agora, quando eu escuto, né, significa dizer o quê? Fale, né, que eu te escuto. Ou seja, o que você tem para me dizer? E daí, nessa hora que eu me disponho a escutar, seja a criança, seja o adulto, eu preciso me despir dos meus preconceitos. Eu preciso me despir da minha autoridade. Ou do que eu quero, ou do que eu não quero, ou do que eu penso sobre aquilo. Ou eu já sei o que ele vai falar. Se eu não estou disponível e aberta para escutar, a minha escuta não ajudará em nada o outro. Ele terá falado para o vazio. Eu apenas o terei ouvido. Mas como eu disse, o que eu ouvi entra por um ouvido e sai pelo outro. Então, quando uma mãe decide tirar uma criança da escola, sem levar em conta o desejo da criança, porque na verdade esta escola também foi escolhida pelos pais, pela mãe. Então, anteriormente, ela passou pelo crivo da mãe. Não aconteceu nada que justificasse a retirada dessa criança da escola. Ela lá constituiu seus laços afetivos, ela lá se sentia feliz. E quanto mais feliz a gente tá, mais bem com a gente mesmo a gente fica. Isso é para todo mundo, né? Mas a mãe, pensando no futuro, longe, muito distante, como todo futuro, né? Para a criança, em nome da criança, ela optou por colocar numa outra escola. E isso significou o quê? Romper todos os vínculos, perder todos os vínculos. E além de eu ter que começar vínculos novos, além de eu ter que aprender a escola nova, os professores, os nomes, como é que funciona, a rotina, a dinâmica, eu também ainda tinha que me submeter ao grupo para ser aceito, porque afinal de contas eu cheguei depois, né? Então, nesse caso, teria sido bastante saudável, né? Que a mãe perdesse um tempo para pensar, para refletir, se de fato, com 4 anos, 5 anos, 6 anos, um vestibular que a gente nem sabe se vai acontecer e como será, e daqui quantos anos, em nome de um vestibular, de uma coisa distante, se em nome desse futuro que ainda vai chegar, se valia a pena eu submeter o meu filho tão pequeno a perdas tão importantes. Outro caso que tem relação com esse assunto também é o caso de uma mãe que optou por não apresentar para o filho dela, pequeno, criança pequena, 2 anos, comidas com excesso, com açúcar. Ela não queria que a criança comesse açúcar de forma alguma, nem excesso de sal, nem temperos, nada que fosse artificial. Ela estava lutando por garantir que o filho dela
tivesse uma alimentação a mais saudável possível. No entanto, o grupo de amigas dela, que também tem crianças da mesma idade, estavam criticando-a, alegando que a criança estava sendo privada de comer determinado alimento, porque à mesa todo mundo comia, os adultos todos comiam. Alegavam que a refeição da criança tem que ser o mais próximo possível da refeição do adulto, e também que ela estava enganando a criança. E ela veio e me perguntou, o que é que eu faço? Né? Aí a gente vê um momento que, primeiro, a pressão do grupo, né? Que é quando você tem que escolher, vou com a boiada ou fico na minha singularidade? Lembrando que ser singular dá muito trabalho, porque você tem que defender a sua ideia, né? A originalidade da sua ideia o tempo todo, para um grupo que vai o tempo todo te massacrar. E um grupo é sempre mais forte do que uma pessoa, né? Então, a vida de quem é singular ou de quem briga por ter um comportamento que seja diferente do comportamento da maioria, ela é mais difícil do que se você se apoia no grupo. Até porque o grupo não tem voz, é a voz do grupo, né? E no caso de quem é singular, ele é o responsável pelo que ele faz. Então, sim, a refeição das crianças tem que ser o mais próximo possível da refeição dos adultos, até por uma questão de facilitar quando os pais saem, viajam, passeiam, mas os pais podem, sim, e devem estabelecer as suas próprias regras. As regras, aquelas que eles acreditam. E explicar para a criança exatamente isso. Cada família é uma família. Cada família pensa de um jeito. Tem gente que é assim, tem gente que é assado, tem gente que, né? Enfim, e todos são importantes. Só que você é da sua família e a sua família pensa como? Pensa assim. Então, você só vai experimentar açúcar, sei lá, os pais têm que ter um critério, né? Quando você quiser lá com, sei lá, 15, 10, 12, porque haverá um momento que os pais não conseguirão mais controlar isso, né? Festa de amigos, piqueniques, quando as crianças dormem uma na casa da outra. Então, os pais têm que mais ou menos prever quando isso vai acontecer e estabelecer. Quando você tiver 10 anos, 12 anos, 9 anos, se você quiser experimentar. Porque daí o que acontece? A chance dele gostar do açúcar, do sal, dos temperos é mínima. Porque quem não está habituado a comer açúcar desde pequenininho não vai gostar do açúcar. Vai gostar tudo, vai achar tudo extremamente doce e vai comer tudo mais natural, o mais natural possível. Então, os pais, nesta hora, a escuta da criança é exatamente para eles explicarem. Entendo o que você quer, entendo que todo mundo está comendo brigadeiro, que está todo mundo comendo marshmallow, mas aqui em casa a gente não come essas coisas. A gente acha que essas coisas estragam o dente, não fazem bem para a saúde, a gente não come coisa enlatada, a gente não come salsicha, a gente não come, enfim, embutidos, processados, de uma maneira geral, enfim. Há que ter também uma coerência, né? Em casa, vocês devem manter o pão com fermentação natural, vocês devem manter frutas, né? Quando saem, que entram em contato com várias pessoas, que vocês também terão que compartilhar da alimentação e da comida, né? Que é aquilo que te
te dá prazer na hora de comer, né? A alimentação é aquilo que te alimenta. A comida é aquilo que você come e te dá prazer, né? Então, vocês vão ter que compartilhar da comida, né? E vocês podem ou não compartilhar. Se compartilhar, tem que estabelecer. Quando você for grande, dessa idade ou desse tamanho, você pode. É como a mesma coisa. Eu dirijo, você não, porque você não tem idade, né? Eu pinto as unhas de vermelho, você não. Por quê? Porque você não tem idade. Essa é a questão dos limites. Nos dois casos, escutou-se a criança. Para repensar o desejo da criança, né? E outro, para repensar o desejo dos pais. É isso mesmo que eu quero para o meu filho? Vou defender essa ideia junto a ele. No caso da escola, é isso mesmo que eu quero para o meu filho? Não, eu vou ceder ao desejo dele. É importante que os pais, ao constituir a criança, considerem-na um sujeito de desejo, apesar da pouca idade. Ela é um sujeito de desejo. Eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo vídeo. É muito bom falar para quem quer escutar. Por favor, mandem sugestões de tema para que possamos conversar e elaborar por aqui. Obrigada.